Um patrimônio brasileiro foi impiedosamente agredido ao longo de 5 séculos de história. Da Mata Atlântica, que cobria uma porção imensa do nosso território, hoje só restam manchas isoladas. Mas a boa notícia é que muitos cidadãos e empresas desejam sinceramente que a devastação pare. E muitos estão agindo até para recuperar parte do que se perdeu. Foi o que nós mostramos na série que você vai ver a seguir. Era desse jeito, exuberante, rica, o paraíso da fauna, fonte da vida, berço das nascentes. Essa floresta ocupava 15% do território brasileiro. Se estendia por 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje, resta muito pouco, de acordo com as pesquisas da Fundação SOS Mata Atlântica. Nós fizemos uma destruição de 93% sem saber o que destruímos. Nós não sabemos o patrimônio que perdemos. E continuamos a perder, mesmo com todas as proibições. Nenhuma árvore pode ser derrubada na Mata Atlântica. Nenhuma atividade madeireira pode funcionar. Serra do Conduru, sul da Bahia. Esta é uma reserva ecológica que deveria estar protegida. Mas basta percorrer algumas trilhas para se descobrir que as leis ambientais não estão sendo respeitadas. As trilhas sempre terminam em clareiras como esta aqui. É onde os madeireiros improvisam pequenas serrarias. As árvores derrubadas são beneficiadas aqui mesmo, no meio da floresta. Aqui, ó, quanto pó de serra. Assim eles evitam o transporte das toras. Já levam tudo em forma de tábuas, pranchas, para enganar a fiscalização. Mais uma clareira, mais árvores no chão. O homem da motosserra tentou se explicar. Se a polícia chegar aqui, dá tempo correr? Não, que correr que dá? E aí? De falar que derrubei essa porque é pra ali, a mostra, eu vou lá, mas você... E aquelas outras lá? É a minha. É a mesma árvore? É a minha. O boi sofre para arrastar os troncos derrubados no meio da reserva. Este tem uns 10 metros. Os botânicos dizem que essa região concentra a maior biodiversidade do planeta. 456 espécies vegetais por hectare. Uma raridade ameaçada de desaparecer. Os fiscais do IBAMA descobrem um desmatamento recente, perto de um parque nacional. Até as nascentes e os riachos foram destruídos. Eles fazem tudo isso na calada da noite. Infelizmente, quando a gente descobre, o crime já foi cometido e eles já fugiram. É também na calada da noite que a mata vira fumaça, carvão. Essa carvoaria já foi fechada, multada e insiste em não obedecer. No depósito, mais de 1.500 sacos. Na embalagem, uma mentira, produto de reflorestamento. A prova do crime está nos fornos. Nós temos Ibiruçu, temos pau-sangue, farinha seca, né? Tudo da Mata Atlântica. Tudo da Mata Atlântica. Caminhão carregado, rodando no escuro, sinal de que as serrarias também desrespeitam a lei. Esta já foi fechada 2 vezes. Os fiscais tinham lacrado todas as máquinas. Um dos lacres do IBAMA foi colocado aqui, ó, nessa serra. Não existe mais, foi estourado. E pelo pó, aqui no chão, a gente percebe que recentemente eles serraram madeira aqui nessa máquina. É que nos fins de semana, os fiscais do IBAMA não trabalham e as serrarias voltam a funcionar. Olhando do alto a paisagem, se tem uma ideia melhor do estrago que as madeireiras deixam. Matam rios, derrubam e abandonam árvores em fase de crescimento, destroem até as montanhas, áreas de preservação obrigatória. Isso ocorre em quase todos os estados onde existe Mata Atlântica. Só no Paraná, em apenas um município, 16.000 hectares foram desmatados em menos de 2 anos. Uma área quase do tamanho da cidade de Curitiba. Analisando as imagens, nós percebemos o quê? Nós percebemos que desses 93% destruído, apenas 40% é usado pela agricultura. Os outros 50% estão abandonados. Pelo Código Florestal Brasileiro, toda propriedade rural é obrigada a manter pelo menos 20% de mata nativa. Seu Antônio já destruiu mais de 95% e quer transformar em pasto
o pedacinho que sobrou. Se o senhor tirar aquele resto de mata ali, não vai lhe fazer falta nenhuma. Não, largando a água, vai fazer falta de quê? Nenhuma. Seu Antônio ainda não entendeu que em área de serra, derrubar a mata para plantar capim dá prejuízo. Aquilo que o animal vai ingerir de energia é muito menos do que ele gasta subindo e descendo os morros. Entre o extremo sul da Bahia e o Espírito Santo, a floresta foi substituída por mais de 500 mil hectares de eucalipto, matéria-prima das indústrias de celulose e papel. Este homem foi um dos primeiros a protestar e sofreu até ameaça de morte. Franz Kreisberg, escultor polonês naturalizado brasileiro, teve seu sítio incendiado 2 vezes. Replantou tudo novamente. Ele transforma restos de árvores recolhidos nas queimadas em obras de arte. No museu que está construindo, quer deixar para as futuras gerações as imagens de sua revolta. Que arte que eu devo fazer? Defender o quê? Mercado das galerias ou a minha revolta? É isso meu grito. Pelos cálculos dos ambientalistas, se a destruição continuar, nos próximos 30 anos, a Mata Atlântica vai desaparecer do mapa. É como se tivéssemos um doente com 7% de possibilidade de viver numa UTI, e em vez de estar sendo colocado lá o sangue, nós estivéssemos drenando o pouco que resta. Isso não pode continuar. Nós temos que tentar, de todas as formas, recuperar esse ser que é a Mata Atlântica, porque estaremos recuperando a nós mesmos. O grito é de desespero, tristeza. São vítimas da perversidade. Este macaco foi capturado na mata para pagar o conserto de um carro. Vivia preso numa oficina. Este outro ficou órfão na fase de amamentação. Está abaixo do peso e abaixo do tamanho. Faltam proteínas. Faltam proteínas. Infelizmente. Isso são as consequências do tráfico, né, e do comércio ilegal dos animais silvestres. Traficantes, caçadores, são os maiores inimigos da fauna, além do desmatamento. Das 400 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 70% estão na Mata Atlântica, em pequenas ilhas de floresta. Esta reserva biológica do Ibama é o único abrigo de um animal exclusivo do sul da Bahia. Aqui vivem os últimos grupos de micos-leões de cara dourada. Ele está bem perto. Se a gente tiver sorte, a gente vai ver ele. Gilvan é o anjo da guarda deles. Com um radiotransmissor, passa o dia nas trilhas, seguindo o rastro dos bichos. São territorialistas. Um grupo não pode ocupar a área do outro. E quando isso acontece, é briga feia. Essa floresta é pequena para todos eles. Por isso, os micos aqui vivem disputando espaço. A guerra é por comida, diz o chefe da reserva. Como a floresta encolheu, a população de micos também diminuiu. Eram 600, 2 anos atrás. Hoje, são 500, pelo último censo do Ibama. O mais grave é que os biólogos descobriram entre os grupos indícios de canibalismo. O canibalismo é um indicador negativo muito ruim, que a espécie percebeu que não pode mais crescer. Não tem espaço físico, não tem floresta, não tem alimento, não tem nada. E qual é o futuro desses animais? O futuro, infelizmente, é a extinção. Corremos o risco, daqui a 50 anos, não encontrar mais a espécie no seu ambiente natural, na floresta. Esta é outra raridade que também pode sumir da Mata Atlântica. Vem cá, vem, sua dorminhoca. A bióloga Vera Lúcia montou um hospital só para cuidar da preguiça de coleira. Esse bicho dócil ficou desprotegido com o avanço do desmatamento. É um dos mais perseguidos. Filhote com unhas cortadas. Então é mesmo que cortar nossos pés. O animal fica mutilado. Remédio, mamadeira, carinho. Ela faz tudo o que pode para recuperar os doentes. Muitas dessas preguiças não resistem aos maus tratos. Metade das que são internadas aqui no hospital morre antes de terminar o tratamento. É que esse é um animal muito sensível. Dificilmente sobrevive fora da floresta. Até a alimentação é especial. Das folhas, elas tiram a água e todas as proteínas de que precisam. O alimento já tem baixo teor energético. Só folha, né? Só folha, e com poucas espécies de plantas que ela se alimenta, por ser seletiva,
Então a preguiça termina enfraquecida. Mais de 90 preguiças já foram salvas pelas mãos de Vera. Ela se emociona quando consegue devolver à natureza um animal que estava condenado à morte, mas fica apreensiva. Cada vez que a mata vai embora, ele também está indo embora. Dá uma dor no coração em saber que é uma espécie que vai ser uma espécie que nós vamos conhecer em museu. Caititus, primatas, aves e pássaros. Eles estão sempre na mira da caça e do tráfico. A grande maioria morre em cativeiros. Na Mata Atlântica, apenas 30% dos animais que passam pelos centros de reabilitação ganham a liberdade de volta. Daí para frente é a luta pela sobrevivência. Eles terão que se adaptar ao ambiente, estabelecer seus territórios e se defenderem dos predadores. Mas não há garantia de que não serão novamente capturados, Infelizmente, não há nenhuma garantia de que eles não serão recapturados. Nem as cobras escapam dos traficantes. E com tanta destruição, elas também se tornam presas fáceis. A jiboia passou 2 meses em tratamento e, quando se viu livre do cativeiro, mostrou ao biólogo que reaprendeu a se defender. Por mais dóceis que eles pareçam, eles vão continuar se defendendo. Tá vendo aí? A sorte do biólogo é que a jiboia não é venenosa. Esta reunião foi convocada por ambientalistas baianos e o Ministério Público Estadual. Diante do promotor, mais de 100 caçadores. Eles foram alertados sobre os riscos da matança de animais e ficaram sabendo quais são as penas para esse tipo de crime. Matar, perseguir, caçar ou apanhar qualquer animal silvestre ou em rota, que esteja em rota migratória, isso aí é crime com penas e pode chegar a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A reação de alguns caçadores foi surpreendente. Entregaram suas armas de caça. Depois da reunião, uma promessa. Espingardas, gaiolas, tudo no fogo, para simbolizar o fim da perseguição aos animais. Tomara que seja verdade. Quem vê tanta terra abandonada onde a mata crescia, não imagina qual foi o destino de milhões de árvores que tombaram. Galho de jequitibá virou pé de mesa. A peroba foi parar no chão da sala. Uma farra de madeira só para satisfazer caprichos de fazendeiros. Vejam as cercas que protegem os pastos. Na horizontal, em vez de arame, quilômetros de braúna. Talvez por isso a espécie esteja ameaçada de extinção. Do outro lado, o espaço entre as estacas é tão pequeno que revoltou o técnico do Ibama. Olha aqui, tem cerca de 30 centímetros de uma estaca para outra. Isso é um absurdo. A distância normal poderia ser 2,5 metros. Quem tem dinheiro para gastar com tanta madeira, poderia muito bem fazer uma cerca como aquela, uma cerca de concreto. Dessa forma, estaria preservando muito mais a Mata Atlântica. Preservaria também se construísse uma cerca viva como esta, bonita e barata. Mas o exagero acaba prevalecendo. Algumas extravagâncias revelam o nível de consciência ecológica de muitos brasileiros. Isso aqui poderia ser uma cerca normal, mas o dono desse sítio resolveu sacrificar a mata para cercar toda a propriedade dele com esse muro imenso de madeira. Ele contorna toda a área do sítio, pelo menos 1.500 metros de extensão. Só aqui são mais de 5.000 estacas. Isso demonstra que uma mata recentemente foi destruída, provavelmente aqui mesmo no sul da Bahia. Nas margens das estradas, árvores nobres são exibidas como peças de artesanato, produção industrial, distribuída para todo o país. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma travessa. Uma bandeja? Formato de peixe. Uma bandeja em formato de peixe? Formato de peixe. Que madeira é essa? Paraju. E para onde é que vocês mandam isso aqui? Isso aqui nós mandamos para qualquer lugar do Brasil que nós achar comprador, nós estamos mandando. Nem os equipamentos públicos economizam. A rodoviária de Porto Seguro é também um exemplo de extravagância. Em muitas cidades do litoral brasileiro, a Mata Atlântica parece ser a única matéria-prima da construção civil. Neste hotel, para qualquer lado que se olhe, se vê pedaços da floresta. Até a cachoeira cai sobre peças de madeira. O senhor tem uma ideia de quantos metros de madeira o senhor tem aqui no seu hotel? Assim, de cabeça não, mas acredito que alguns, cada 30, uns 300 metros cúbicos ou mais. Uma floresta tem aqui dentro, né? É, uma floresta bem aproveitada.
Seu Ivan fez questão de mostrar em sua floresta morta uma preciosidade que não existe mais. Os quartos do hotel são de jacarandá. Passarelas de casas de shows, pistas de dança, barracas de praias. É só prestar atenção. Em todos os lugares se encontram lembranças da mata. Nessa barraca não há 1 metro sequer de alvenaria ou concreto. O que não é vidro é só madeira. No piso, na estrutura, paredes, telhados, os esteios das varandas são de uma árvore rara da Mata Atlântica, a Quariquara, madeira nobre. A construção é recente e ilegal. Pelas leis ambientais, a Mata Atlântica não pode mais fornecer madeira. Para o técnico do IBAMA, crimes como este poderiam ser evitados. O consumidor deve exigir do fornecedor, né, que ele comprove que aquela madeira é de origem ilegal. Se não comprovar, ele deve procurar um outro fornecedor e assim ele está exercendo o seu papel preservacionista. As madeireiras da região sempre dão um jeito de funcionar. Os donos dizem que seus estoques estão vindo de muito longe, de Rondônia, do Pará, de quase toda a Amazônia. Todo estoque que você tem aqui vem de lá? Não tem madeira da Mata Atlântica? Não tem madeira da Mata Atlântica. Ele só não soube explicar por que a madeireira há poucos dias foi multada pelo IBAMA. Este lote de Paraju foi apreendido pelos fiscais. Madeira da Mata Atlântica. O que não é parque florestal protegido pelo governo é área vulnerável. Na Mata Atlântica, as propriedades privadas ocupam metade dos 7% que restam da floresta original. E o desafio é evitar que até isso desapareça. Uma das saídas é estimular a criação de RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Mesmo um pequeno pedaço de mata pode se tornar um parque ecológico, reconhecido pelo IBAMA. Serra do Teimoso, município de Juçari, na Bahia. A fazenda de 200 hectares foi transformada em RPPN. Hoje é um dos pontos mais visitados da Mata Atlântica. O compromisso mais importante do dono de uma reserva particular é com a preservação. Vantagens são várias. A floresta pode se transformar numa fonte de renda. Dá para ganhar dinheiro, por exemplo, com o turismo ecológico e com a educação ambiental. Nas trilhas, professores e alunos de uma escola pública estão conhecendo pela primeira vez uma floresta nativa que não sofreu nenhuma alteração. A nascente nunca secou, fornece água para a fazenda e para os vizinhos. Sem essa mata, essa nascente já teria desaparecido. A mesma coisa teria acontecido com esta árvore, um dos nossos símbolos. Essa aqui, gente, é um pau-brasil, a árvore que deu nome ao nosso país. Infelizmente, quase extinta. Muitas outras raridades são encontradas aqui. Embaixo da gameleira, um registro de outra espécie ameaçada. Não parece, mas isso aqui é uma raiz gigante que, curiosamente, cresceu como um tronco na superfície da terra. Raiz de uma das árvores mais perseguidas pelos madeireiros. O jequitibá, uma raridade hoje em dia. Esse aqui tem mais de 70 metros. E qual é a idade desse jequitibá? Foi feito um cálculo por um botânico, um pesquisador aqui da reserva, de 500 e poucos anos de idade para esse jequitibá. A idade do Brasil. Provavelmente quando o Cabral chegou aqui, esse jequitibá estava nascendo. Neste outro jequitibá, uma plataforma foi montada a 32 metros do chão. É de onde os turistas conseguem ver melhor toda a riqueza da reserva. Não dá para entender como as pessoas têm coragem de destruir uma maravilha dessa. Isso é muito lindo. O que vocês aprenderam nessa aula prática? Eu aprendi que se a gente não cuidar da floresta, vai faltar água, oxigênio. Como é que poderíamos respirar sem ela? Foi muito mais do que uma aula prática de biologia. Aqui, na verdade, é exercício da formação do cidadão que vai aprender a preservar a natureza e preservar o seu futuro. Seu Francisco, vaqueiro da fazenda, é o guia dos pesquisadores. Esses biólogos estudam uma espécie rara de primatas. A Serra do Teimoso é um dos refúgios do macaco guigó. Olha eles lá, aquele galho lá. Eles ocupam os últimos galhos das árvores mais altas. Ali tem 5 macacos, uma família inteira, acabando de acordar. Esse comportamento assim, deles todos juntos, como eles estão lá agora, é justamente para impressionar o predador. O predador pensa que é um bicho maior e foge. O difícil é encontrar esses bichos depois que eles descem da árvore. Nunca dormem no mesmo lugar.
Por que será isso, hein? Você muda, acho que é com medo, né? Segurança? Segurança. Em todo o Brasil, existem 520 RPPNs. Mais de 320 ficam na Mata Atlântica. Se não fosse uma reserva particular, provavelmente o maior primata das Américas estaria hoje só nos registros dos animais extintos. A RPPN de Caratinga, em Minas Gerais, salvou o macaco muriqui, o monocarvoeiro, como também é conhecido. A população aumentou mais de 100% nos últimos 20 anos. Passou de 76 animais para mais de 200, graças ao trabalho dos biólogos e à conservação da mata. Serra do Mar, sudeste do Brasil. Este é um dos pedaços menos destruídos da floresta, talvez por ser de acesso difícil. Especialistas em meio ambiente pretendem implantar nessa área um dos corredores ecológicos. Começa na região metropolitana de São Paulo, segue pela Serra da Mantiqueira, em Minas, e termina na Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro. O outro corredor vai do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo, onde é mais urgente a reposição florestal. O objetivo é criar conexões vegetais entre o que ficou da mata e as áreas que foram destruídas. Tirar os animais silvestres do isolamento, permitir que eles circulem em toda a Mata Atlântica e assim evitar a extinção de muitas espécies. Esse é o desafio do projeto Corredores Ecológicos. Mas como fazer a ligação entre os fragmentos que restam da floresta em áreas de pastagens e de produção agrícola? Os técnicos já começaram a identificar as pequenas ilhas de floresta que vão servir de base para as conexões. No mapa, eles avaliam o traçado dos corredores. A área de floresta mais próxima fica a 10 quilômetros aqui. E nessa situação, a opção mais fácil de reconexão é através desse rio aqui. É muito importante que os projetos de recuperação florestal estejam associados à recuperação de recursos hídricos, como os rios, os córregos, porque a água é um elemento essencial não só para a fauna e para a flora, mas também para as comunidades humanas. Serra da Jiboia, Recôncavo Baiano. Aqui, os biólogos buscam num pedaço de mata nativa as sementes do reflorestamento. É um trabalhozinho bem, né, de investigação. De investigação. A gente está o tempo todo investigando, procurando onde é que está o fruto maduro, porque se não for assim, a gente não tem semente para plantar. Os mateiros ajudam. Os frutos da sapucaia, por exemplo, árvore em extinção, são colhidos a 40 metros de altura. As sementes são levadas para um viveiro. Esta é uma sapucaia recém-nascida, brotou há menos de 6 meses. Mas para chegar ao tamanho daquela que nós vimos lá na mata, de 40 metros, se der sorte, ela vai levar 100 anos crescendo. Quer dizer, o que o homem destrói em 3, 4 minutos de motosserra, a natureza precisa de pelo menos um século para repor. Este professor da Universidade Federal do Rio concluiu uma pesquisa que revela as vantagens da preservação. Ele cruzou dados econômicos do censo do IBGE com estudos do IBAMA e da Fundação SOS Mata Atlântica. Nos municípios onde havia mais desmatamento, não há nenhuma evidência de aumento de emprego, pelo contrário. Há uma leve tendência de diminuição de emprego acima da média. A gente ignora que o desmatamento traz um custo, perda de áreas de lazer, enchentes na época da chuva e seca na época do inverno. Você está com racionamento de água em São Paulo, porque nós temos perda de biodiversidade, nós temos processos de erosão. A grande mensagem é que é melhor, nessa região específica da Mata Atlântica, é melhor investir em conservação do que em desmatamento. Não há outro jeito. É preciso replantar a floresta. 10 mudas de sapucaia, 30 mudas de pau-paraíba, 30 mudas de aroeira e 10 mudas de vinhático. Quase 300 mil mudas de árvores já foram produzidas nesse viveiro. Elas são distribuídas de graça para as comunidades rurais. Seu Manuel é herdeiro de uma fazenda que foi totalmente desmatada. Mas há 15 anos, ele começou a mudar a paisagem dos pastos. Toda semana, ganha de presente espécies que foram destruídas no passado. Chegou a reforço aqui agora. Por enquanto, seu Manuel tem uma pequena floresta em fase de crescimento. Tudo plantado por ele. É a minha grande paixão hoje, é isso aqui. Pelo menos seus filhos vão ver, Não só meus filhos, isso aqui é um bem para a humanidade. O homem também ajuda, só em não destruir.
Este ambientalista mostra numa foto o que aconteceu no sítio dele. Quando comprou há 7 anos, era tudo capim. A floresta cresceu sozinha. Os pássaros, eles são os principais semeadores, né? Então eles trazem semente da floresta e jogam em cima do pasto e a mata começa a se regenerar. E com a regeneração, até as nascentes voltam a jorrar. A família de seu Almir, que mora no assentamento, é um exemplo de como é possível se produzir sem precisar derrubar a mata. Plantou no lote que recebeu só árvores frutíferas. Contribuiu para os corredores ecológicos, trouxe os animais de volta e já começou a ganhar dinheiro com a produção. Por enquanto, 3 salários mínimos por mês. Seu Almir agora quer convencer os vizinhos a fazer a mesma coisa. Ele produzindo e preservando a natureza, está preservando a gente, está preservando a família, está preservando o vizinho e está preservando os animais. A floresta, que já foi a mais rica do planeta, mais do que nunca precisa de socorro. O remédio depende de todos nós, de todo o povo brasileiro.